Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente começou a gravar já o nosso webinar. Gostaria de dar boas-vindas aí a todos participantes do nosso evento. Estamos vendo aqui alguns alunos que são lá do próprio Canteira Escola, né, do projeto conosco. A Luísa, que é aluna lá da participante extensionista do SOS Matemática. E a gente vai começar o nosso webinar, agora que já deu 9h30, porque muitos aí já têm algum compromisso, né, inclusive com algumas aulas que devem ser desenvolvidas agora, depois de 11 horas. Então, se a gente tardar muito, vai ficar pendente, né, essa participação. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Alguns participantes, eu acredito, né, que ingressarão durante a realização desse nosso webinar. E aí eu queria, primeiro, também já agradecer a Bárbara e o Daniane, que são extensionistas lá do projeto Canteira Escola, já são meio que veteranos aí do curso de Engenharia Civil, né? A Bárbara pelo Coração Carístico, o Daniane pelo São Gabriel, e compartilharão conosco as vivências e experiências que eles possuem para esse momento bastante crítico, né, no processo de gestão de obras, que é a parte de execução de estruturas, que requer aí do profissional uma atenção muito grande, desde a parte de leitura, interpretação de projetos, na execução, né, forma, concretagem, adensamento do concreto, armação, os cuidados específicos para esse tipo de material, desforma, né, cura e todo o processo de acompanhamento. Então, Bárbara e Daniane, agora fica com vocês aí, tá bom? Fiquem à vontade. Vocês sabem, Bárbara, você sabe operar aqui, fazer carregamento de arquivo aqui certinho no Google Meet? Que beleza. Sei. Então, beleza. Vou colocar aqui. Contigo aí agora, beleza? E aí eu vou monitorando os demais participantes aí do projeto, tá bom? Fique à vontade, bom dia a todos. Vou colocar aqui. Peraí. Para compartilhar. Apareceu para todo mundo? Apareceu. Então, bom dia a todos. Meu nome é Bárbara e vou estar apresentando junto com o Daniane sobre estruturas de concreto armado. Aqui é uma fotinha para ilustrar o panorama geral. Tá dando para me ouvir todo mundo aí, belezinha, pessoal? Sim. Bom dia a todos novamente, né? Já foi até apresentado aí pelo professor e pela Bárbara. Eu sou Daniane, estou graduando agora lá no campus São Gabriel, né? Eu tenho um pouco de vivência aí já na área, né, de engenharia. Eu era coordenador de planejamento da Sólida Engenharia, né? A gente trabalhava com obras verticais. E atualmente, hoje, eu trabalho na área de supply chain, né, da Consultora Pleno, onde eu tenho uma parceria. E trabalhamos aí no segmento de casas de alto padrão e reforma de alto padrão, né? Então, vamos estar aí falando um pouquinho aí sobre estruturas de concreto armado para vocês, né? Uma das metodologias mais usuais hoje aí, né? Para nós, devido a N vantagens que a gente tem nessa metodologia, né? Então, vamos começar, pessoal, a falar um pouquinho para vocês sobre essa parte de projetos, né? Que é o pontapé inicial aí para vocês estar executando as estruturas em loco, né? Desde a confecção, né? Quando o pessoal está elaborando esses projetos, né? Tem um link inicial aí com o pessoal da arquitetura, né? Para fazer essas compatibilizações, né? De vigamento, pilares, né? Para não infringir aí nenhum elemento arquitetônico aí que a arquiteta e os projetistas aí, né? Tenham feito, né? Então, tem esse link inicialmente, essa compatibilização inicialmente é super
é muito essencial, né, para você futuramente não ter problemas em obra, né, porque muitas das vezes, quando isso não é feito, né, durante a execução, a obra é todo vapor, às vezes tem que parar a obra, né, compatibilizar isso aí, às vezes você já tem alguns elementos feitos, muitas das vezes você tem que suprir esses elementos, né, então, assim, é uma dor de cabeça muito grande para quem não opera dessa forma, né, além de tempo, atrás de cronograma e tudo, é prejuízo, né, com tudo isso, né. Então, após esses projetos estarem todos compatibilizados, tudo, foram para a obra ser executados, né, que começa a fazer os estudos, né, de todos esses elementos, vigas, pilares, né, lajes, né, como que vão ser feitas essas lajes, se são laje maciça, laje nervurada e etc, né. Então, a priori, a gente já trabalha com essa planta de forno, né, que mostra para nós os elementos que vamos trabalhar, viga, pilares, lajes, né, mostra para a gente as dimensões, né, as medidas que eles vão trabalhar, isso que a gente vai trabalhar, né, e cada projetista geralmente aí usa um tipo de simbologia, né, que é para a gente se familiarizar aí quando a gente vê alguma dessas simbologias em projeto, né? Isso é muito importante, esse primeiro contato com esse projeto, você já fazer uma análise prévia, né? De como serão feitas e executadas essas estruturas, né? Então, pessoal, essa planta de forma nada mais é, inicialmente, para demonstrar todos os elementos que vocês vão estar aí moldando em loco, né? Subsequente, depois tem as outras plantas complementares, que vêm detalhamentos, né? Tem uns detalhes até mais específicos, detalhação de armadura, né? E etc. Então, pessoal, esse projeto que a gente pegou aí, né? As nomenclaturas que ele costuma usar para laje, pilares, né? Diagonais, quando é necessário, blocos, vigamentos, tirantes, sapatos e paredes, eles dão uma certa nomenclatura, que quando você vai em projeto lá na planta de forno, né, você detecta esses elementos lá e você consegue fazer a leitura deles, né, que muitas das vezes a gente precisa disso aí para saber as dimensões, né, desses elementos antes de ser confeccionado, né. Pode passar, Barra. Então, subsequente a essa planta de forno, que nada mais é que um projeto e uma prancha inicial para a gente começar a dar uma estudada na estrutura, vem toda a parte de detalhamento, né, que essa parte é muito importante, né, porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer a leitura, esse tipo de leitura em projeto, né, tendo essa dificuldade, a pessoa, muitas vezes, não consegue fazer uma conferência adequada, né, porque esses projetos, com esses detalhamentos, é mandado para alguma fábrica, quando a consultora não faz essa confecção em loco, né, principalmente a gente manda tudo para uma fábrica, eles confeccionam tudo para nós, essas armações chegam em obra, né, e a gente tem que fazer a conferência dela, né. Então, assim, quando a pessoa tem essa certa dificuldade, ela não sabe muitas vezes o que ela vai conferir, na verdade, né, porque uma vez que isso está errado e passa despercebido, né, e venha fazer a concretagem desses elementos aí, isso é muito ruim, né, porque entra naquele paradigma que eu falei anteriormente, questão de atraso de cronograma, você tem que quebrar prejuízo, né, e etc, né. Então, pessoal, essa primeira imagem, o detalhamento de uma armação, né, de uma viga, mostrando as dimensões da sua seção transversal e longitudinal, né? Você pode perceber que ela está bem detalhadinha, todas as armações ali, né, com as suas nomenclaturas, tudo direitinho, né? E de lado tem de como é feita essa leitura, né? Essa leitura desse detalhamento, né? Como vamos saber fazer essas descrições aí de cada armadura dessa, né?
Vocês podem perceber que aí que a primeira nomenclatura que geralmente todos os projetistas usam é esse M aí, né? Que nada mais é que a posição dessa armadura aí em projeto, né? Você pode ver, tem projeto aí que tem vários N até N50, N100, né? Quando é um projeto muito extenso, né? Subsequente aí a bitola, né? O diâmetro aí do aço que está sendo usado, né? O C representa aí os espaçamentos entre as barras, entre um e outro, né? E o C maiúsculo representa o comprimento total, né? Já considerando alguma dobra, alguma envergadura que a barra venha a ter, né? Depois de tudo feito, tem os quadros de resumos em projeto, né? Que esses quadros de resumo é para saber a quantidade de aço que a gente vai ter aí de cada bitola, né? Que esses quadros aí, quando a gente manda para a fábrica, o pessoal muitas das vezes usam eles como referência aí para fazer a conferência do planejamento deles, né? Para cortar e dobrar isso aí, ou senão até armar, né? E para você também ter uma noção, quando você vai fazer algum tipo de orçamento, né? Passa um orçamento aí para o seu cliente, tudo, você já tem uma referência aí de quantos quilos de aço você vai estar usando, né? Durante toda a obra dele, né? Então, gente, essas informações em projetos são muito importantes, tem até algumas outras, mas de projetos mais específicos, né? Que tem uns detalhamentos mais a fundo, né? De questões que aquele projeto em si ele propôs, né? Mas os projetos convencionais, né? Do dia a dia aí, do usual nosso, né? Essas informações aqui são as informações fundamentais, né? As informações primordiais aí para você estar sabendo, pegar um detalhamento aí de armação, né? Você tá sabendo fazer a leitura dele e a interpretação, né? Possivelmente para você estar conferindo aí em loco aí se o que está sendo executado é aquilo que está constando em projeto, né? Pode passar, mano. Então, gente, aqui a gente colocou uma imagem para ilustrar, né, a estrutura de concreto armado incompleto. Então, a gente tem, né, a etapa concluída do concreto acabado, mas anteriormente a gente tem a armação, aqui também mostra a forma, né, também tem o escoramento. Então, aqui mostra um pouquinho de todos os elementos que a gente vai estar discorrendo aqui hoje no webinar também, explicando para vocês direitinho, mas que compõem esse método construtivo, né, da estrutura de concreto armado. Ai, só um minutinho, que tá caindo no celular. Então, tá. Na execução, eu coloquei aqui algumas observações que a gente tem que ter em todas as etapas, tá? Da estrutura de concreto armado, seja em pilar, em viga ou em laje. Um ponto muito importante que a gente aprende muito na faculdade também é sobre os espaçadores, né? A gente aprende no dimensionamento que a gente tem um cobrimento a ser atendido, né? Dependendo da classe de agressividade do projeto, né? Da estrutura. Aqui eu dei alguns exemplos, né? De espaçadores. Um primeiro aqui é a cocada, ele não é muito usual, é muito artesanal, né? Mais antigo, mas que é um espaçador feito em obra para a armadura não estar encostando na forma, né? Essa é a intenção dos espaçadores. A armadura não encostar na forma, não provocar possíveis patologias, né? Atender o cobrimento mínimo. Tem espaçador também, né? Em forma de treliça, a gente pode estar usando na armação uma treliça para a armadura não encostar na forma. Tem a cadeirinha, que é essa terceira aqui, né, que é usada em laje ou em fundo de viga. Tem também espaçador, né, para armação de fundação, espaçador em formato de centopeia, rolete de encaixe, torre de encaixe, mas todos têm o mesmo objetivo, que é cumprir o cobrimento mínimo indicado em projeto, tá? Outra observação que eu queria fazer, que é muito importante,
é o adensamento do concreto, né? O concreto, ele tem que ser vibrado e tem os tamanhos de camadas indicados em norma que a gente tem que estar adensando esse concreto, né? Para ele se acomodar ali na estrutura, né? Dependendo do tipo de peça também, para a gente não estar concretando e ele ir segregando, né? Para ele ficar uniforme ao longo de toda a minha estrutura, pilar, viga ou laje. Outra observação, desmontagem de forma. A gente está falando de estrutura de concreto armado, então o mais usual é a gente usar forma de madeira, né? Forma de madeirite, também em alguns casos eu já vi forma metálica. Mas a forma de madeira, ela é reaproveitada nos outros pavimentos, né? Imaginando que a gente vai fazer um prédio de 13, de 14 pavimentos, a gente não utiliza uma forma em cada pavimento, né? Então, aquela forma usada no primeiro, ela é reaproveitada no segundo e às vezes no terceiro, né? Depende da vida útil do material. Mas essa etapa aqui é uma etapa da minha estrutura de concreto armado. A gente faz a desmontagem da peça em questão para estar montando essa mesma peça novamente em outro pavimento, tá? Isso é muito importante. Tem um tempo mínimo para cada peça, né? Então, se eu estou falando de pilar, né? Do corpo do pilar, tem um tempo mínimo especificado para estar desmontando. Se eu estou falando de fundo de viga, tem um outro tempo mínimo para estar desformando. Lateral de viga também, laje também, tá? Esse tempo tem que ser respeitado, porque senão a minha estrutura pode deformar. A gente sabe que o concreto ele vai curando ao longo do tempo, então eu não posso desformar de maneira prematura, senão eu vou estar prejudicando ali a maturação, né, daquele concreto, ele pode vir a deformar. Cura do concreto é uma polêmica também. Em obra, o pessoal banaliza muito isso, é muito comum. Mas a cura ela é muito importante, né? O que é a cura? O concreto, ele, ao longo do tempo, ele vai hidratando, né? Vai tendo reações de hidratação. E ele vai perdendo água, seja pela ação do sol, pela ação do vento, ele perde água. E a gente tem a tarefa imprescindível de estar... Ô, gente, só um minutinho que meu celular tá caindo. Desculpa, problemas de quarentena. Mas a gente tem a tarefa imprescindível de estar evitando que o concreto perca água, que a gente sabe que ele não pode perder, senão pode estar afetando a resistência dele e ele pode também estar apresentando fissuras ou trincas. Então, essa é uma etapa muito importante. Aqui é uma foto de um operador molhando a laje com mangueira. Nas minhas leituras também, eu vi que é indicado você está colocando água na estrutura, né? Durante um tempo ininterrupto, né? Então, independente do tipo de peça. No caso de laje, por exemplo, é o mais comum da gente precisar curar, porque é uma peça muito grande e é uma peça que está totalmente exposta, né? Então, a gente tem que tentar não, né, gente? É obrigatório, durante pelo menos 7 dias, fazer a cura do concreto. Aqui eu coloquei uma fotinha da cura úmida, né? Da cura com água. Mas a gente também tem a cura química e a cura térmica, tá? A cura química com certo produto. Não vou estar entrando muito nesse detalhe, não. Outra observação sobre estrutura de concreto armado é o controle tecnológico do concreto. Porque o que acontece? O concreto, assim como outros materiais na obra, a gente tem que ter uma garantia da qualidade dele, né? Como que eu sei que aquele concreto está com a resistência que eu preciso, né? Como que ele é comprado? Eu preciso de um concreto, né? A gente liga na concreteira. Eu preciso de um concreto de 30 MPa, Brita 1,
módulo de elasticidade 24, por exemplo. Como que eu vou me certificar que esse concreto que eu recebi está atendendo às minhas especificações? Então, é aí que entra o controle tecnológico, tá? Primeira coisa de tudo, o concreto chegou na sua obra, né? Vamos falar de concreto usinado primeiro. O concreto chegou na nossa obra, a gente tem que fazer a conferência da nota fiscal, tá? Porque na nota fiscal vai estar a especificação dele. Então, já começa por aí. Porque se chegar um produto que não é o que eu quero, então eu vou rejeitar aquele concreto. Aqui eu coloquei um exemplo, né, um recortezinho da nota fiscal, que são as partes mais importantes que a gente tem que estar conferindo. Mas lembrando, aqui eu estou reforçando detalhes técnicos, tá? Para a obra também é importante você olhar o valor, se está de acordo, né, o endereço, se está certinho de acordo com a obra. Mas aqui o foco é a parte técnica. Então, aqui na nota, por exemplo, a gente está vendo aqui, FCK 30. É esse concreto que eu pedi? É esse concreto que eu pedi. Brita 1, beleza. Aqui está falando o slump, né? A faixa do slump, 12 mais ou menos 2. E esse é o módulo de elasticidade, 24. Então, já começa por aí. Conferir, tá certinho, recebo concreto. Aqui também tem o volume, tá? Que a gente também tem que conferir. Uma coisa muito importante que é mostrada na nota fiscal é a hora que o concreto saiu da usina, a hora que ele foi virado, né? Moldado, digamos assim. Por quê? O concreto, a gente sabe que ele tem um tempo, né, em aberto que a gente pode estar usando ele. O concreto passou desse tempo, que é 2 horas e meia por norma, né, exceto em alguns casos que a gente pode estar usando algum aditivo acelerador ou retardador de pega, concreto, a partir desse horário aqui, está contando o reloginho 2 horas e meia. Então, venceu esse tempo, não posso estar usando mais. Ele está vencido e isso pode comprometer trabalhabilidade e até resistência dele. Outra coisa muito importante na hora que eu recebi o concreto, conferência do lacre, tá? Quando o caminhão betoneira, ele tem na boca da bica dele um lacre que mostra que ninguém violou aquele concreto, né? Que ninguém mexeu nesse concreto depois que ele saiu da usina. Isso é muito importante, da gente ver se ele não está rompido. E na nota fiscal vem indicado qual que é esse número de lacre. Então, a gente tem que estar conferindo se o lacre que está no caminhão está de acordo com o lacre que está na nota fiscal. Beleza? Gente, uma observação. E concreto feito em obra, né? Não tem essa etapa de conferência de nota fiscal e conferência de lacre. Vai ter as etapas seguintes que eu vou explicar aqui. Mas a gente também tem que ficar atento ao tempo tempo em aberto, tá? Beleza. Controle tecnológico do concreto mesmo, né, a parte dos ensaios, são separados em 2 etapas. Tem a etapa do concreto fresco e a etapa do concreto endurecido. Concreto fresco nada mais é que o slump, famoso slump, que a gente faz o abatimento do concreto em um cone e vê se está de acordo com o projeto, né? Bem essa faixa aí no projeto. Aqui na nota a gente já viu também que tá 12 mais ou menos 2. Então, eu vou vir aqui no abatimento do cone, né, fazer o ensaio e ver se o meu concreto vai ter um abatimento entre 10 até 14, né? Porque é 12 mais ou menos 2 nesse caso. Se não atender, né? O meu concreto é 12 mais ou menos 2. Ele pode ir de 10 até 14 centímetros aqui no caso. Se ficou acima de 14 centímetros, o concreto está muito mole. Então, ele tem que ser rejeitado. Se ele está abaixo de 10, né? Então, o concreto está muito enrijecido. Então, na nota fiscal já vem indicado uma quantidade de água que eu posso estar adicionando, né? Um limite para estar conseguindo atingir essa faixa do slump. Então, se ele está mais duro, eu posso estar acrescentando água de acordo com o que está na nota fiscal. Eles já colocam lá, né? Você pode adicionar até tantos litros. Inclusive,
o concreto já vem com essa margem, né, de tolerância para a gente estar acrescentando água, que é justamente para esse caso de quando o slump dá abaixo do esperado. Outra etapa, etapa de concreto endurecido, né? Recebi o concreto, fiz o slump, depois eu vou fazer os corpos de prova, tá? Por quê? Vou moldar os corpos de prova, vou levar para um laboratório, né? E de acordo com que de acordo com o que a construtora quiser, né? O que for acordado, e também por norma, a gente faz os ensaios, né? Se for de 7 dias, 14 dias, 28 dias. E se não atingir a resistência com 28 dias, eu faço de 56 dias também. Isso é uma regra e não é uma regra. Por quê? Eu já vi caso de fazer rompimento de corpo de prova com 12 horas, porque era uma obra de estrutura metálica, né, parede de concreto, e a gente precisava saber a resistência do concreto logo no outro dia de manhã para saber se a gente poderia desformar. Se não atingisse a resistência mínima de 12 horas, a gente não desformava, tá? Então, isso é um caso específico. Podem ter outros assim. Então, beleza. Essas foram as observações e agora a gente vai começar a falar um pouquinho das etapas mesmo da estrutura de concreto armado. Aqui eu coloquei um fluxograma para explicar mais no geral, mas eu vou falar de cada etapa aqui depois. Primeiro, né? De novo, meu celular caindo aqui. Muito difícil. Primeiro, gente, uma coisa que eu queria falar com vocês é que a estrutura de concreto armado, ela é basicamente, né, forma, armação e concretagem, né, resumidamente. Então, tem vários serviços que podem acontecer simultaneamente, porque são equipes diferentes, né? Então, a equipe da armação, por exemplo, está montando uma armação, enquanto a equipe de forma está montando uma forma. Aí a equipe de forma montou essa forma, a equipe de armação entra colocando a armação, tá? Então, tem vários serviços aqui que não é um atrás do outro, né? Eles acontecem simultaneamente, vocês vão estar entendendo. Primeiro, locação topográfica de pilares. Depois, junto, a gente tem a montagem de armação de pilares e montagem dos colarinhos dos pilares. Depois, né, disso pronto, a gente vem com a forma dos pilares, concretagem deles, né? Depois a gente faz a forma de viga, né? Barroteamento, que vocês vão ver que são umas travessas para colocar a forma da laje. Depois, junto, a gente faz, né, forma de laje, escoramento, e já vai entrando com a armação de vigas também. Depois, armação negativa de lajes e armação positiva, e depois a negativa, e depois concretagem, né, do restante. As cabeças dos pilares, vigas e lajes. Vocês vão estar entendendo depois direitinho, tá? E uma observação, gente. De construtora para construtora, pode ter alguma preferência, né, da ordem executiva dos serviços. Aonde eu estou trabalhando atualmente, por exemplo, a gente faz a concretagem dos pilares, né, sozinha, né, só com a forma dos pilares. Mas podem ter construtoras, por exemplo, que preferem fazer a concretagem dos pilares depois que já fez a forma das lajes, né? Até pelo acesso para fazer a concretagem, né? Se eu já tenho a forma da laje, fica muito mais fácil de eu fazer a concretagem dos pilares, né? Ao meu ver. Então, tem algumas coisas que vão variar de construtora para construtora. Às vezes o projetista também indica alguma coisa, tá? Então, beleza. Locação dos pilares. Eu coloquei aqui locação topográfica, que é o caso do que eu estou trabalhando atualmente. Mas também tem um outro tipo, que o Daniane vai estar explicando depois. Locação topográfica, vem um topógrafo na obra, pega um projeto de locação dos pilares e vai locando todos os pilares, né, que é do projeto, de acordo com o projeto.
Aqui eu coloquei uma setinha para indicar os eixos que o topógrafo coloca do meu pilar, tá? Então, eu coloco uma madeirinha ali, só de uma madeira auxiliar, para o topógrafo estar marcando os eixos desse pilar, e depois vem um carpinteiro para fazer o colarinho por cima, tá? Então, aqui é um exemplo. Aí, Daniane, você quer falar da... Tem um outro tipo de locação, Daniane vai explicar só vou melhor. entrar um pouco aí nessa questão. O que acontece, pessoal? A locação por topografia, né, com certeza é uma assertividade muito maior, né? Mas ao decorrer aí da jornada aí, né, de vocês, aí, quando vocês estiver trabalhando em alguma outra empresa, né, estiver já na área aí, vocês vão ver muita locação manual mesmo, né? Que às vezes é o mestre e o engenheiro, né? Que vai estar com a planta de locação lá, vai estar fazendo essa locação manual, né? Então, quando é feito dessa forma, para tentar minimizar os erros, né? É feito uma vez, né? A gente chama um outro, confere, fazem aí de 2 a 3 conferências, né? Para tentar minimizar o máximo possível desses erros, né? Por exemplo, na consultora onde eu trabalhava, né? Toda a locação era feita manual, né? Então, isso muitas das vezes é até ruim, porque quando você tem um lote, né, que tem uma geometria favorável, né, um lote aí retangular, plano, né, é mais tranquilo, né, você fazer isso. Já cansamos de fazer obras com a geometria triangular, né, meio que ortogonal, lotes que saem aí do contexto, né, convencional que a gente costuma ver. Então, isso cada vez mais dificulta a locação, né? E principalmente quando é uma locação manual, né? A iminência de ter erros ali é muito grande, né? Então, assim, tem construtora muitas das vezes que abre mão de pegar um profissional, né, que tem um equipamento, né, de extrema e capacidade de fazer esses tipos de serviço, né? Então, assim, muitas das vezes achando que está reduzindo um custo, né? Que é um custo irrisório, se você for olhar, né? E deixando a propagar aí, ter a chance, a iminência de ter erros muito, muito grande quanto a isso aí. Né? Porque se você errar uma alocação, cara, inicialmente, né? Como se diz, é uma das primeiras etapas aí que faz aí para começar a subir esses elementos estruturais, né? Esse erro ali, ele vira um erro gradativo, né? Então, assim, é muito, mas muito perigoso, né? Esse tipo de locação assim, quando se não tem uma pessoa, né, capacitada, qualificada para estar acompanhando, né? Para estar verificando se o serviço está correto, se a locação está correta, né? Que a partir de quando a pessoa faz desse meio manual, né, que começa essa transferência de eixos aí, igual a Bárbara estava falando. Muitas das vezes a gente pega prumo de centro, como foi feito na topografia, nas imagens, né, que o pessoal costuma transferir para os colares, geralmente ele usa, já que ele pegou o eixo já, né, os esquadros de mão e costuma transferir esses eixos aí para dentro dos pilares, né. Então, assim, isso vai influenciar todo o conjunto de estruturas, né, ao decorrer da sua obra, né, porque os pilares, eles seguem alinhamentos, as vigas, né, em conjunto com eles, seguem alinhamentos, né, e isso vai propagando erros, assim, que Tá acumulando, né, o erro. E além disso, a locação topográfica ela é muito mais produtiva, né? Talvez diretamente o custo dela é mais alto. Mas se você for colocar na ponta do lápis, o custo indireto é muito mais barato. Claro. Porque o que você vai gastar de locação topográfica, né? Vou fazer a locação topográfica, você vai demorar uma manhã para marcar um pavimento, assim, padrão de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados. Aí, se você for fazer a locação topográfica por transferência de eixo, exige um carpinteiro,
um ajudante, né? Aquele serviço manual, quebrando a cabeça, vai ficar 2 dias fazendo isso. E falando também daquela questão que você citou anteriormente, Bárbara, das etapas de concretagem, né? Outra coisa que também acontecia na consultora, que eles costumavam fazer concretagem de vigas e pilares juntos, né? Aí entra aquela questão novamente de tentar reduzir custo, economizar uma bomba só, né? Mas os erros, né? Os erros oriundos dessas etapas, né, extrapoladas, é muito pior lá na frente. Porque quando você está concretando 2 elementos simultaneamente, né? Muitas das vezes a forma, por mais que você trava ela, né? Ela muitas das vezes ela não consegue, muitas vezes ela rompe, né? Porque você tem impulsos ali muito altos, né? Trabalhando internamente dela, né? O que isso pode acontecer futuramente? Os seus elementos, principalmente os pilares, que eles venham romper geralmente a forma, ficarem desaprumados, né? E isso, lá na frente, as formas também das vigas ficam desaprumadas. Quando você vai trabalhar com os rebocos, né? Fazendo a parte de revestimento externo, que você consegue ver, né? O tamanho, né? Desse problema. Isso aconteceu comigo lá na obra, lá na Savassi, né? A forma abriu na terceira laje, né? Que começava a área privativa, né? Então, assim, nós tivemos uma camada de reboco, assim, muito, mas foi 3 vezes mais que a gente estava esperando, entendeu? Então, o prejuízo vem aí, né? Então, vamos lá. Gente, depois da alocação dos pilares, a gente faz a montagem dos colarinhos, que é o que vai delimitar a área do pilar, né? A área da seção. Então, é de acordo com os colarinhos que os carpinteiros, eles seguiam para estar fazendo a forma, né? Então, a forma vai vir aqui dentro do colarinho. Aqui é um esqueminha geral, só para mostrar que são as etapas do pilar, né? Que vem a armação, né? Depois vem a forma e depois a concretagem. Isso basicamente é aplicado para todas as outras estruturas também, né? Viga e laje. Aqui é para mostrar a montagem da armação dos pilares, né? O Daniani falou na etapa do projeto, ele citou que a armação ela pode ser, né, toda feita em obra, né, que a gente faz o pedido de material com todas as barras, né, todos os fios, e a gente vai cortando e dobrando e montando tudo em obra, ou então esse aço já pode vir cortado e dobrado de fábrica, tá? E isso já é um facilitador, né? Além de diminuir chance de erro, né? Também aumenta a produtividade, tá? Então, é isso, né? Depois que eu fizer a montagem da armação dos pilares, né? Ele vir dobrado e cortado ou não, eu vou colocar os pilares nas esperas, que são esses aços, essas barras que ficam para cima, a gente vai estar explicando direitinho. Vou estar montando a armação dos pilares nessas esperas, né? E depois elas ficam assim, em pezinhas. Aqui é para mostrar, né, como que fica a armação do pilar, né, dentro do colarinho, né? Aqui já tem que estar atento também ao cobrimento, né? A gente também já vai colocando os espaçadores, né? Nessa segunda foto aqui tá para ver. Esse é um pilar um pouco diferente. Ele é um pilar, né, nesse formato assim, não é nem L, é um V, um pouco diferente, angular. E vou montar a armação do pilar, né, obedecendo o projeto direitinho. Eu posso estar colocando essas barras tanto aqui, logo no pavimento, ou então posso montar ele em alguma área de produção, né, da obra, e depois só ir lá e encaixar o pilar dentro do colarinho, a armação do pilar dentro do colarinho, tá? Aí são 3 fotinhos de exemplo. Depois da armação do pilar, vem a montagem de forma. E aqui é um esquema para mostrar como que fica ela concluída, né? O que a gente tem aqui de elemento?
A gente tem a chapa de madeirite, né? Que já vai estar cobrindo a armação. Depois, a gente faz o travamento com alguns sarrafos. A gente coloca alguns sarrafos, né? Passa algumas vigas metálicas, né? Para estar fazendo o travamento. E para concluir esse conjunto, tem as agulhas e as borboletas, né? Para estar agulha e borboleta, desculpa. Para estar travando a viga metálica no sarrafo, na chapa de madeirite. Então, é isso. Agora eu vou explicando um pouquinho de cada um, né? A gente tem, nessa primeira foto, né? A chapa de madeirite, está iniciando a colocar os sarrafos. Aqui na segunda foto, né? Já tem os sarrafos e o pessoal começou a colocar o travamento. Não é um só, né? E aí eles já vão colocando travamento, já vai colocando escora juntos, né? Que é o que eu falei. São vários processos acontecendo simultaneamente. E depois, na terceira foto, já é o pilar praticamente concluído, né? Com todos os travamentos, né? Todos os travessões aqui, agulhas e as escoras também. Essa escora, gente, ela é chamada de escora de aprumo. Por quê? É a partir dessa escora que a gente controla o prumo do pilar. Porque o pilar tem que estar aprumado, né? Ele não pode estar assim, ele não pode estar assim. Ele tem que estar assim para ele conseguir receber certinho aquela carga ali, né? As outras cargas dos outros pavimentos, das outras peças. Então, o prumo é controlado por essa escora, tá? Uma observação importante é o seguinte. Pelo menos onde eu estou trabalhando, o pessoal faz assim. Monta o pilar, apruma ele, coloca a escora certinha, tá? Aí depois, na hora da concretagem, né? Pelo movimento do concreto, aquele pilar pode estar movimentando também. Então, isso aí, esse prumo é conferido de novo, tá? Beleza. Aí é o que eu falei, né? Depois da montagem da forma dos pilares, eles estão prontos, a gente já pode concretar, tá? Lá na minha obra, a gente faz assim, já vai montando a forma do fundo de viga também, né? Depois, né, pode vir a concretagem. Ela pode vir depois da forma dos pilares ou ela pode vir simultaneamente. Na verdade, né, pode acontecer simultaneamente. O pessoal montou os pilares, né? Aí os carpinteiros vão montando os fundos de viga e já pode estar acontecendo a concretagem também. A concretagem, ela tem que ser feita, né? Concreto usinado, de preferência. Esse concreto é lançado pelo mangote, né? Pela bomba, lá na boca dos pilares. Tomar muita atenção com a altura também do lançamento, senão meu concreto pode desagregar, né? Também tem que tomar muito cuidado, né? Em todas as etapas, com a segurança. Então, aqui vocês estão vendo que tem a montagem de andaimes, né? Tudo certinho, pessoal bem atracado com o cinto. E voltando um pouquinho no que eu falei, alguns lugares preferem fazer a concretagem dos pilares depois de ter a forma de laje. Por quê? Para evitar isso daqui, de ter que montar um andaime para fazer a concretagem dos pilares. Então, se eu já tenho a forma de laje, eu vou usar a própria forma para estar acessando e concretar os pilares também, tá? Só os pilares. Então, tá. Fiz a concretagem dos pilares, estou montando fundo de viga também ao mesmo tempo e também vou começar a montar a lateral das vigas, tá? Que é o que está indicado aqui pela seta. Sempre tomando cuidado com a altura do projeto, né? Nivelamento também da forma, tudo muito bem escorado, tá? Voltando um pouquinho na etapa de projeto, a gente não tem só projeto de forma e de armação. A gente também tem projeto de escoramento, também tem projeto por barroteamento. Então, isso aqui tem que ser muito bem seguido, tá? Para não ter nenhum problema. Beleza. Montei lateral das vigas, depois eu também já posso vir fazendo barroteamento, que são essas peças aqui, única e exclusivamente para montar a forma de laje, tá? Que são esses travessões aqui e também é de acordo com o projeto. Isso daqui é metálico,
tá, gente? Isso daqui não é de madeira. Acredito que também pode ser feito de madeira. Nunca vi. Mas é toda essa questão da gente tentar industrializar mesmo o processo, né? Então, eu acho que é muito válido fazer o bordeamento metálico, né? Beleza. Fiz o barroteamento, depois eu vou vir fazendo a montagem da forma das lajes, né? Que a gente chama de forro. Vou fazendo simultaneamente o escoramento, né? Então, montei barroteamento, vou montando as escoras e vou montando o forro. E uma observação são as escadas, né? Então, eu vou fazendo forro de laje, né? E até mesmo para a gente acessar, a gente já vai montando a escada para aquele pavimento também. Beleza. Fiz o forro de laje, fiz barroteamento, tô fazendo a escada, né? Não necessariamente ela tem que estar concluída. Vou vir colocando a armação das vigas, né? Já vou ter acesso ali para colocar a armação das vigas. Eu já vi também, gente, algumas pessoas, né, terem essa etapa aqui concluída da lateral das vigas e já conseguir encaixar, né? Às vezes você tem alguma grua na obra, você já pode fazer isso, né? Ou às vezes uma outra forma. Mas o que eu já acompanhei foi de colocar a armação das vigas depois que já tem o forro de laje concluído. Aqui é um esquema, né, que parece muito com o do pilar. Forma, né, painel de madeirite, desculpa. Aí vem os sarrafos, né, transversalmente. Depois, para fazer o travamento, vem essas vigas metálicas e a agulha e borboleta também, né? E a armação ali dentro. Então, beleza. Aqui é uma foto para mostrar como que eles encaixam essas vigas. Porque uma viga, né, vai cruzando com a outra. Aí a gente tem o forro de laje, a gente, em cima do forro, acima do nível dele, a gente encaixa essas vigas, né, que estão cruzando. Depois que eu encaixei, eu desço com essas vigas, né, para dentro da forma. Então, aqui na foto, é exatamente esse momento que eu encaixei as vigas, depois vou descer com elas para dentro da forma da viga, tá? Aqui é só para mostrar, para ilustrar. Beleza. Coloquei a armação das vigas, né? Agora vai vir a etapa de concretar. Peraí. Ah, ficou fora de ordem, gente. Desculpa. Fiz a montagem da armação das vigas, eu vou vir fazendo a montagem da armação das lajes, tá? A armação de laje de concreto armado, a gente tem a positiva, que é a que vem embaixo, né? Na parte inferior da laje. E depois a gente faz a armação negativa das lajes. Aqui é um esqueminha para mostrar. E, né, até eu dei um spoiler aqui antes, ficou um pouco fora de ordem, mas entre a armação negativa e positiva, a gente tem passagem de tubulação. Aqui, ó. Entre a armação positiva e negativa, a gente tem passagem de tubulação, que é a infraestrutura para instalação elétrica, tá? Em alguns casos também, a gente pode fazer alguma previsão para instalação hidráulica, tá? Onde eu trabalho, a gente faz um shaft mesmo, né? Logo na laje, faz um vão para depois estar passando tubulação hidráulica, para não concretar esse vão e conseguir passar a tubulação livre. Tudo previsto em projeto. Aqui, ó, para explicar melhor o que eu estava querendo dizer, essa armação quadriculada aqui no fundo é a armação positiva. Liberei a armação positiva, eu vou vir passando a tubulação para a instalação elétrica, tá? Depois da tubulação elétrica, eu vou vir colocando por cima, né? Igual um sanduíche. Vou vir colocando por cima a armação negativa, tá? Uma observação. Essa tubulação, nessa foto aqui, ela não tem nada dentro dela, tá? Ela tá vazia. Mas também é usual a gente já passar a tubulação com a fiação
dentro dela, né? Isso é mais comum para moradias padrões, né? Moradias populares, todos os apartamentos têm a mesma instalação, então é só, né, colocar a instalação, passar a fiação de acordo com o projeto aí dentro. Mas às vezes, né, em caso de médio padrão, alto padrão, tem muita modificação de projeto, então o pessoal costuma passar a fiação depois em outro momento, porque vai ser diferente. Aí agora, né, que vem a concretagem da cabeça dos pilares, vigas e lajes, né? Não sei se deu para entender, mas lá atrás, quando a gente faz a concretagem dos pilares, a gente está fazendo a concretagem do corpo dele, né? Como o pilar encontra com a viga e encontra com a laje, a gente vai morrer com essa concretagem, né, digamos assim, antes do nível da viga e da laje, tá? Então, isso a gente chama de corpo. Agora, eu vou concretar o resto, né? Digamos assim. Ó, o meu cachorro. Agora, a gente vai vir concretando o resto, que é a cabeça dos pilares, as vigas e as lajes, tá? Aqui é para ilustrar um caminhão betoneira, né? Que vai fazer o lançamento do concreto também através de uma bomba, tá? Lá em cima na laje em questão. Aqui é o momento da concretagem, que a gente faz... Só um minuto, gente. Quarentena. Aqui é a concretagem, né? O momento da concretagem que eu estava dizendo. Essa tubulação aqui maior é justamente, né, a tubulação que passa o concreto e ele vai cair diretamente, vai ser descarregado diretamente na laje. A gente vai, né, rodando toda a laje, fazendo a concretagem das vigas, primeiramente, né, daquela região, e depois a concretagem da laje, tá vendo? E sempre fazendo adensamento, né? Conferindo tudo certinho. Aí, voltando àquela foto que eu erroneamente coloquei fora de ordem, aqui era para mostrar, né, as etapas mesmo dessa última concretagem. A gente tem a forma, já está tudo escorado bonitinho, a gente tem a tubulação, tem o aço, né? E depois vai vir o concreto por cima, né, finalizando tudo, capeando tudo. E aqui na foto, né, da direita, é a laje concluída, né? Então, é isso, gente. Basicamente. Tem um videozinho aqui no final. Você quer falar alguma coisa, Daniane? Eu queria que você voltasse só lá no slide 5, Bárbara, rapidinho. No 5? Só pra eu tô sem o número aqui. Qual que é o 5? Pode passar. Esse. Só fazendo uma correção, pessoal, essa dobra, né, que tá aí mostrando esse detalhamento da viga, né, que tá aí de 5 centímetros, né, essa dobra pela 6118, que é uma dobra, que é a norma que a gente usa, né, para estruturas de concreto armado, né, o item 9.64, essa norma não pode ser inferior a 7 centímetros, tá? Isso aí seguindo as normas aí, conforme a NBR. Outra coisa rapidinho, pessoal, não sei se ficou tão claro, né? Quando eu estava explicando essa questão desse detalhamento para vocês, né? Sobre a questão, na primeira imagem, né? Com a seção da viga, né? As armaduras inferiores e as superiores, né, que são as armaduras que a gente fala aqui, negativo e positivo, né, são as armaduras aí, as armaduras superiores, né, que a gente nomeia como as armaduras negativas e as inferiores positivas, né, essas armaduras aí que, quando você estiver fazendo as matérias aí de concreto armado e tudo, você vai ver o quão é importante, né,
o dimensionamento dessas armaduras, né, que essas armaduras que vão estar contendo aí os grandes momentos, né, que as vigas venham ter, né. Então, outra coisa nesse quadro de resumo, né, se olhar no cabeçalho dele, mostra a posição, né, que é os M's, conforme eu citei anteriormente, né, as bitolas, né, de cada armação, a quantidade, né, o comprimento de cada uma delas, que é em centímetros, depois é convertido para metro, né, e muitas das vezes, o projetista não coloca, né, já coloca embaixo no quadro resumo, direto final, é a massa linear, né, que cada barra dessa tem, né, que cada barra dessa tem. Então, você multiplica essa massa, né, pelo comprimento, né, de cada uma delas, você vai ter um peso, né, que esse peso vai estar entrando aí nesse quadro de resumo final, aí logo abaixo aí desse quadro resumo inicial aí, entendeu? E a partir daí você vai ter os somatórios, né, de cada bitola, né, e consequentemente vocês vão ter aí o somatório final, né, da quantidade de quilos aí que vocês vão ter aí de armação na obra. Então, pessoal, a gente descreveu aqui, né, desde o início da locação, né, a Bárbara pontuou aí muito bem aí, essas questões aí executivas, muito bem apontado por ela, né, os cuidados aí que a gente tem que ter, seguindo cada etapa, né, não fugindo cada uma delas, né, sempre todas elas com atenção muito grande, né, porque principalmente a etapa que eu citei, né, sobre a locação, que é a primeira de todas, né, então, assim, o erro nela ali vai causando um erro gradativamente para as outras, né? Uhum. Então, assim, cada etapa dessa deve ser respeitada, assim, muito, né? Tem que ter uma atenção muito grande, né? Os erros, suscetivamente depois, muitas das vezes já aconteceu várias vezes em obra, né? Quando eu fazia as visitas técnicas, de erro, assim, que a gente paga um preço muito grande por isso depois, né? Porque cada modificação, às vezes, você tem que fazer tipo de intervenções, às vezes tem demolições de elementos que não foram bem executados, isso onera muito, né? E, assim, tem que ter um planejamento de obra aí muito bom, muito assertivo, Muito para estar afiado, né, cumprindo alinhado. cada etapa dessa, principalmente, né, quando você começa a entrar na etapa de armação, forro e concretagem, né? Esses 3 itens aí tem que conversar muito bem, né? Uhum. Não adianta nada você terminar a forma e tudo, belezinha, a gente vai esperando concreto, daqui umas 2 semanas você vai ter concreto, né? Uhum. O pessoal vai ficar ocioso na obra. Então tem que ter esse jogo de cintura aí, tá bem alinhado com suas equipes, né? Ver a produção aí diária, como é que tá, como é a concretagem, para daqui uma semana a gente vai conseguir, né? Às vezes, muitas vezes a gente estende aí um final de semana para estar conseguindo cumprir com os prazos aí, né? Uhum. Para estar dentro do cronograma aí certinho, entendeu? Porque o que a gente tinha cobrado aí, né, sistematicamente, esses prazos aí, porque lá no fim isso começa a entrar custo indireto, né? E isso acaba saindo do escopo orçamentário inicial aí do empreendimento, entendeu? Então, E, em geral, posso pode completar? falar, claro. Desculpa. Mas, assim, vocês conseguiram observar que a estrutura de concreto armado, a gente faz muita coisa em obra, né? Atualmente, tem vários pontos que a gente consegue, né, trazer já pronto, né, igual a armação já cortada e dobrada, mas a gente ainda depende muito da mão de obra. E a gente sabe que, né, hoje em dia está muito difícil achar uma mão de obra muito bem qualificada. Então, e depender de mão de obra em qualquer área, a gente está sujeito a erros. Então, a estrutura de concreto armado, ela tem que ser muito bem verificada, muito bem alinhada, igual o Daniane pontuou, porque tem muitos pontos de atenção, né? Tem muitos pontos para erro, tem muita margem de erro. Então, qualquer errinho ali, lá na frente, vai acarretar em uma outra coisa, algum problema no acabamento, né? Igual a Daniane falou, por exemplo. Então, tem que ter muita atenção. É um sistema, né, convencional e muito dependente de mão de obra.
Então, é o senso crítico também de cada um, né, de conseguir, né, como construtor, como engenheiro, seja lá o que for, analisar se é um método construtivo que vai estar te atendendo bem, né, o que você consegue fazer também para adaptar esse método construtivo e diminuir as chances de erro, né, melhorar a assertividade. Então, tá aí para vocês de bandeja, para todo mundo analisar, né, fazer essa análise mesmo. E é isso. Aí, você quer falar mais alguma coisa, Daniela? Eu posso mostrar o vídeo? Pode mostrar o vídeo. Então, tá. O vídeo, gente, é do processo executivo para estar ilustrando, né, tudo que a gente falou. E é isso. Vou colocar aí. Tá rodando? Tá. Aí são os primeiros pilares, né? Que são na laje térrea. Os blocos de armação. Forma. Aí já um outro pavimento. Escoramento de novo, barroteamento de novo, forma de laje, forma de viga. E o ciclo vai se repetindo até o final dos pavimentos. E é isso. Só para ilustrar mesmo o conjunto da obra todo. Ok, beleza? Acho que terminaram, né, Bárbara e Daniane? Uhum. Isso aí. Bom, agradeço a participação de todos, né? A gente deixou aí o chat aberto para alguns comentários, mas eu acho que ficou bem atento, né, às questões que foram apresentadas aí pela Bárbara e o Daniane. Queria registrar a presença aqui. Nós temos, além de extensionistas, né, assim, do próprio projeto Canteira Escola, de outros projetos da PUC Minas, convidados externos, sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui Projeta Construções, Rayane, Sérgio, Sara Cota. A Sara está sempre acompanhando postagens lá na rede social do Canteira Escola. E a professora El, que está aqui conosco, mas antes queria chamar o professor Carlos, né? O professor Carlos da PUC, leciona as disciplinas aí de concreto. Carlos, né, uma opinião aí, o que achou da apresentação dos meninos? Pode ficar à vontade, obrigado pela participação aqui conosco. Carlos? Não sei se ele está ouvindo. É o que está por aí? Estou, Paulo. Tudo bem? E aí, o que achou da apresentação do pessoal? Nossa, só dar parabéns para esses meninos. Muito orgulho aí da nossa turma, muito bacana. Gostei muito da apresentação. Não é uma área do meu domínio, né? Mas, assim, já tive várias ideias aí para o nosso próximo, para a nossa próxima oficina e várias coisas que eu acho que dá para a gente fazer e melhorar essa qualificação aí da mão de obra, como os meninos falaram. Muito bacana. Muito parabéns. Isso aí. Então, de parabéns mesmo. Professor Carlos, eu não sei se ele está conseguindo ouvir a gente, né, mas é bem bacana quando nós temos, né, outros professores da nossa instituição, da PUC Minas, colaborando aqui nos webinars. No webinar de alvenaria, nós também tivemos aí a professora Maria Alva de Poços de Caldas, tivemos a professora Luciana
também da PUC, de várias unidades. Algum participante gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Laércio, você é o lá da PUC também, do meu aluno de instalações hidráulicas? Sou mesmo, professor. Beleza, Laércio. E aí, o que achou da apresentação do pessoal? Professor, excelente, né? Eu acho que eu aprendi hoje, aí, nessas 1 hora aí, eu não aprendi muito tempo de, assim, trabalhando, às vezes, na área, porque eu sou da infraestrutura, né? Trabalhando em outra empresa, mas a gente só vê as coisas de forma superficial. A gente já recebe os dados prontos. Então, para ver, assim, um método executivo, assim, é muito interessante, né? A gente já trabalha em empresa que já recebe todos os dados prontos, a gente não vê como que esses dados são elaborados, né? Então, achei muito interessante. Parabéns à Bárbara, excelente apresentação, muito profissional. Entendeu? Então, Obrigada. parabéns, foi excelente, assim, que eu falei, eu torno a repetir, eu recebi os dados prontos. Eu não tenho noção de como que eles são produzidos, assim, as informações, né? Às vezes a pessoa fala assim com você, eu preciso da cota da viga, da laje e tal, eu falo assim, beleza, me passa ela aí. Mas eu não sei de onde que vem, então agora a gente já tem noção, né? Já posso agregar esses conhecimentos aos que eu tenho para elaborar mais. Interessante, parabéns aí, Paulo, Bárbara, excelente apresentação. Obrigado. Beleza, obrigado, Laércio. O professor Carlos comentou aqui pelo chat. Carlos, se você quiser ligar o microfone por aí, a gente fica dando tanta aula online que sábado quer meio que descansar, né? Mas também... Liguei aqui agora. Beleza, tudo bom? Obrigado pela participação, Carlos. Né? O que você achou aí? Um comentário para o pessoal. Bom, o que mais bacana disso, primeiro, bom dia a todos vocês, a todos os alunos, a todos os acompanhantes aí, ao professor Paulo, pela ótima orientação. Deixa eu colocar a câmera aqui. Botei camisa porque eu estava sem camisa até agora, que está muito calor, né? Mas, pois é. Pode. Mas bacana a segurança dos apresentadores, o conhecimento e o sucesso das grandes universidades passar para o aluno aquilo que ele efetivamente vai executar, aquilo que ele vai viver no dia a dia. E vocês fizeram isso com muita competência, com muita maestria, com conhecimento de causa, e isso é muito bom. Como disse aí agora há pouco o aluno, foi Gabriel, né? Acho que Gabriel. Vocês mostram aquilo que efetivamente é executado. Isso é muito bom, porque quando o aluno for entrar no mercado, e alguns deles já estão, ao lidar com determinadas informações, ele vai lembrar, opa, vi isso lá no seminário que foi apresentado. Isso é muito bom. Mais uma vez, parabéns aos apresentadores e parabéns, professor Paulo, pela competente orientação, que é uma marca registrada sua. Eu agradeço, a gente está aí para colaborar, né? Sempre aberto a receber contribuições dos demais professores. Eu ia pedir a Bárbara estava escrevendo aqui uma mensagem para você no WhatsApp, eu acho que pode retirar a apresentação para a gente fazer aquela imagem do mosaico, né, de todo mundo aqui. Deixa eu só colocar aqui para a gente só registrar essa imagem do mosaico, que eu acho que é bem bacana, né? E aí convido aqui algum aluno lá que eu sei que é do primeiro período, deixa eu ver aqui, ó, a Luísa, que eu estou vendo que está por aqui, a Luísa é aluna do primeiro período, colabora lá no SOS Matemática, fez um excelente vídeo agora pro conteúdo também do projeto. Quer comentar alguma coisa, Luísa? O que achou da participação do pessoal? O que achou do webinar? Seu microfone está ligado, só que não sei se a gente está conseguindo te ouvir. Luiz Miguel, gostaria de comentar alguma coisa, Luiz? Então, beleza. Acho que é isso mesmo. Quem puder ligar a sua câmera aí para a gente fazer um registro. Falar que eu gostei muito, mesmo que eu não, assim, alguns termos técnicos eu não sabia, até por eu estar no primeiro período, mas eu gostei muito da apresentação, acho que dá para ter uma
bela noção para frente, sabe? Nas matérias para frente. Isso aí, né? Isso mesmo, né? Para ver o que espera vocês aí para frente. A Luísa mandou um comentário aqui no grupo, no chat. Obrigado pela contribuição aí, o Luiz Miguel. Muito interessante, uma ótima apresentação, e o microfone dela não estava funcionando bem. A Rayane também mandou aqui a mensagem: estou amando o webinar que tenho participado. Cada webinar que tenho participado, tenho aprendido muito e acrescentado na minha formação, que tem outros webinars do Canteiro, mais ainda para frente. O Edivan também aqui manifestou, a Esther, etc. A gente já aproveita e já divulga o próximo. Vai ser dia 28 de novembro, também um sábado, mas não vai ser tão cedo assim não, vai ser às 11 horas, sobre projeto de instalações elétricas, leitura e interpretação de projeto de instalações elétricas com os extensionistas do Canteiro Escola, que são, né, do curso de Engenharia Elétrica e de uma pós-graduação aí na área de Engenharia Elétrica, com acompanhamento da professora Viviane Reis, do Departamento de Engenharia Elétrica, que atua conosco. Nós também teremos mais um webinar ainda em dezembro, na primeira semana de dezembro, antes de todo mundo sair de férias, né? Mas vai ter um webinar aí sobre instalações hidráulicas, né? Projeto de instalações hidráulicas, com o engenheiro Joubert Nunes. Ele é engenheiro próprio, né? Joubert apresentará conosco, com atuação na área de projeto de instalações hidráulicas, né? Em treinamento pela Tigre, né? Conexões Tigre, que é um fabricante aí na área. A gente agradece a todos, tá bom? Esse webinar está sendo gravado, depois a gente disponibiliza o link, e estamos aí. Esperamos em breve retornar com as nossas atividades presenciais, e aí as oficinas lá na unidade de São Gabriel, né, na medida do possível. Para o segundo semestre aí, né, primeiro semestre de 2021, nós estamos aí, viu, Carlos, tentando fazer lá no Barreiro também, né, na unidade de Barreiro, isso, fazer algumas oficinas lá de teoria e prática em construção civil também no Barreiro, e vamos aí atuando com o projeto na medida do possível. Muito obrigado a todos, excelente final de semana, e a gente se vê por aí. Até mais. Professor, obrigado. Só um comentário, professor Paulo. Então, desde já, pode contar com o meu apoio lá no Barreiro, até a gente poderia trabalhar como parceiro nessa daí, vai ser ótimo. Não, com certeza, vai te procurar, para a gente poder montar algumas coisas em conjunto. Show de bola. Temos até aquela extensão lá da APAI, né, que é um trabalho que a gente pensa que eu vou dar um apoio aí na área de estruturas. Isso é muito bom. Esse tipo de vivência faz muito bem para a nossa formação, não só profissional, também como pessoa, como ser humano, né? Isso é muito bom. Isso. Só um comentário. Eu entrei um pouco atrasado nesse webinar nosso. Os apresentadores foram Daniane e Bárbara, não é isso? Teve mais alguém? Isso. Então tá. Então, meus parabéns, Daniane. Meus parabéns, Bárbara. Muito boa apresentação. E a Bárbara, muito fashion com esse penteado dela aí, né? Ficou legal, Bárbara. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Fiquem à vontade. Até a próxima. Tchau. Até mais.